Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica e o Direito. Hoje estamos aqui com o professor universitário, professor Ulisses Reis, do Departamento de Direito da Universidade Federal do Semiárido, a UFESA, para falar sobre a Lei da Migração, que vai passar a viger no mês de novembro. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica e o Direito. Como falamos, estamos aqui com a honra e o privilégio de ter nos estúdios o professor universitário, o professor Ulisses Reis. Professor, seja bem-vindo ao programa Dinâmica e o Direito. Bom dia, Nazê, bom dia, telespectador de casa. Na verdade, eu que agradeço pela honra do convite, poder conversar aqui sobre uma pauta, sobre um tema que é um pouco negligenciado aqui na nossa realidade, mas que é de extrema importância por conta da pauta aí do país, da própria Constituição, dos valores democráticos e dessa recepção migratória que, para além de qualquer situação econômica, de situação de um discurso de desenvolvimento, mas é uma situação humanitária, né? Então, acho que dá para a gente fazer uma boa construção dialógica aqui hoje. Pronto, aqui resumindo aqui um pouquinho, doutor Ulisses Reis é graduado pela UERN, né? Tem mestrado, foi aonde, doutor, o seu mestrado? O mestrado foi na Universidade Federal da Paraíba. E está fazendo doutorado no UFC. Na UFC, exato. Como a gente falou na abertura, ele é professor aqui do Departamento de Direito da UFESA e vai falar aqui conosco, ajudar sobre direito internacional, a questão dessa nova legislação que vai viger agora em novembro, que é a Lei da Migração. E essa questão, doutor Ulisses, né? Doutor Ulisses, é uma questão central da pauta de muitos governos. Exatamente. De muitos candidatos, aqui até a eleição norte-americana, 2016, estava na pauta a questão dos imigrantes, e a gente percebe, doutor, que é uma questão, em alguns pontos, chega a ser até um discurso de ódio. Como o senhor vê o contexto da questão da migração, partindo de fora, né, no contexto internacional? Essa relação entre imigração e política realmente é muito complicada, porque não é uma relação que se direciona apenas política, mas economia também.
Tradicionalmente, pelo que eu pude perceber, esse foi um tema que me foi muito caro na época do mestrado. Eu desenvolvi o trabalho de dissertação sobre migrações, acerca do direito internacional e direito constitucional. E toda vida em que uma economia sofre algum tipo de crise, uma das primeiras pautas que são trazidas para o centro do furacão é a pauta migratória. Porque na hora que você baixa suas barreiras migratórias para a entrada de elementos externos, sejam elementos que venham numa migração regular ou, principalmente, esse é o grande drama, numa migração irregular, e leia-se aqui refugiados das mais diversas categorias, precisa que se essas pessoas, quando entram no seu território, tenham direito a trabalhar, precisem trabalhar para se tornar produtivas. E se você está no contexto de crise econômica, no qual carecem postos de trabalho para a sua população nacional, que se dizer então para esses elementos estranhos, esses elementos externos que chegam em determinado país. Os Estados Unidos passaram, já que você tocou a eleição americana aí, que foi capitaneada pela Hillary e pelo Donald Trump, os Estados Unidos passaram por uma crise econômica severíssima em 2008, se recuperaram para e passo com os 8 anos do governo Obama, mas por conta dessa globalização desenfreada das economias e da ida do capital externo norte-americano para principalmente a Ásia, para a China, fazer aquele modelo econômico de produção típico das compiladoras, muitos postos de trabalho que eram ocupados por norte-americanos, por estadunidenses, passaram a ser ocupados por estrangeiros em países externos ao solo americano. Por conta disso, as pessoas que buscavam os Estados Unidos para usufruir daquele American Way of Life não eram mais tão bem recebidas, porque os próprios norte-americanos não tinham trabalho dentro da sua residência. E isso foi, claro, todo mundo viu, impulsionado por meio de um discurso xenófobo, de um discurso agressivo, e por que não dizer de um discurso de ódio numa campanha eleitoral, e que foi civil de parâmetro de impulso para uma campanha vitoriosa por parte do presidente que lá ocupa hoje a Casa Branca. Isso é muito perigoso, porque a forma com que o discurso de ódio, e o termo que eles usam é esse mesmo, hate speech, é visto nos Estados Unidos é uma forma peculiar com relação ao resto do mundo inteiro, né? Cada cultura enxerga a sua tradição constitucional de liberdade de expressão, de direito de falar, de direito de se exprimir de uma maneira distinta. E os Estados Unidos, eles têm uma concepção já pautada na Constituição deles, na primeira emenda e na própria Suprema Corte, que lá o discurso de ódio é totalmente aberto. Você pode falar qualquer coisa. A Suprema Corte entende que nenhum tipo de palavra que eu possa soltar, se ela não se destituir apenas da palavra e se transformar numa agressão física, constituirá algo vedado. Então, o que a gente viu aí há 2 ou 3 semanas, aqueles passeios, o pessoal ressuscitando a Ku Klux Klan, ou fazendo apologia ao ódio, ao racismo, etc., aquilo ali para a Suprema Corte é prego batido, ponta virada, não é nenhum tipo de ilícito. Coisa que aqui, me parece que no Brasil, a gente não vê com tanta naturalidade. Coisa que com certeza na Alemanha também não se vê com tanta naturalidade. Aqui no Brasil a gente tem um caso célebre, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2003, 2004, de um cidadão sul-rio-grandense chamado Elvanger, publicou um livro que fazia incitação ao racismo, foi condenado, pediu um habeas corpus no Supremo, não logrou êxito, porque o Supremo não admite esse tipo de discurso. Se fosse nos Estados Unidos, eu não tenho nenhum pudor em dizer a quem está em casa que ele teria sido absolvido, porque lá se aceita de qualquer maneira esse tipo de profusão de ideias. E isso foi a catapulta de uma campanha eleitoral bastante acirrada, né? E aí sempre vem aquele questionamento, mas será que hoje nós estamos, né, mais agressivos do que outrora fomos? Será que hoje a gente está mais intolerante, visto que não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, esse mesmo tipo, essa mesma pauta de discurso vem sendo implementada também? Eu costumo refletir que talvez a gente não esteja mais intolerante, né? Talvez nós só tenhamos canais de comunicação mais eficientes que no passado para mostrar a nossa intolerância. Dizia o falecido Humberto Eco que as redes sociais deram voz aos burros, né? Talvez ele tenha falado isso de uma forma infeliz, mas se não deu voz aos burros, mas pelo menos deu voz a quem tinha vergonha de dizer pessoalmente uma ideia que talvez não fosse muito aprazível aos ouvidos alheios, mas dizer agora de forma desenfreada através do Facebook, do WhatsApp, por aí vai. Então aqui no Brasil a gente vê o mesmo tipo de intolerância e a história humana é carregada de intolerância. Para ficar só num exemplo gritante, o morticínio judeu na Segunda Guerra Mundial foi a mesma coisa que a gente vê hoje. Só que hoje nós já temos mecanismo democrático que
filtram, neutralizam um pouco mais o que aconteceu ali. Mas no plano do discurso ideológico eu não vejo muita diferença entre a ideia que existia de uma raça superior e tal, que eventualmente teria direitos superiores a outras classes sociais, do que a gente vê hoje, que é apenas uma reprodução muito mais baseada na economia, claro, do que no próprio discurso do nacionalismo, né? Professor Ulisses, nos últimos 10 anos, mais que dobrou o número de vistos para o país, para o Brasil. O senhor já deu uma préviazinha, o Brasil é um país acolhedor. O que faz o Brasil ser atraente para essas nações, esses povos? Haja visto o próprio país está passando por uma crise econômica. Pronto, Nazil, essa é uma pergunta bem capciosa, por assim dizer, porque ela me dá a oportunidade de trabalhar pelo menos nos dois flancos. O primeiro flanco é essa costumeira ideia que a gente tem que o Brasil é um país acolhedor, né? Talvez pelo nosso calor, talvez pela nossa vontade de bem acolher. O brasileiro gosta de conhecer novas pessoas, o brasileiro gosta de estabelecer novas amizades, novos vínculos. O brasileiro geralmente é bem acolhido também aonde vai, pelo menos no campo das pessoas que eu conheço que já viajaram ao exterior, não retratam muitas más acolhidas. Porém, me parece que essa boa acolhida ela fica muito além do campo do superficial. E quando a gente entra nos meandros das práticas concretas, essa boa acolhida parece que recebe um temperozinho de xenofobia também. Infelizmente aqui dentro do Brasil. Por que eu digo isso? Porque a pauta da nossa conversa hoje é a nova lei migratória, né? A lei que, como você anunciou no início do programa, vai começar a ter efeitos a partir de novembro. Mas até essa lei entrar em vigor, a gente tinha um estatuto do estrangeiro. Olha aí o poder da nomenclatura, né? Lei das migrações, estatuto do estrangeiro. Estrangeiro você pode estar assim, / alienígena, pessoa que vem de fora, né? E esse estatuto do estrangeiro, ele, sem entrar nos meandros dele, que a gente pode discutir melhor mais adiante, mas ela era uma lei que se pautava genuinamente no que se considerava lei da segurança nacional. Só vai entrar aqui quem for pertinente ao desenvolvimento da nação, quem for pertinente a fazer crescer a nossa economia, quem for pertinente a uma boa integração. E esse Estatuto do Estrangeiro, ele definia pouquíssimos direitos às pessoas que aqui chegavam. E o pior ainda, ele condicionava o gozo desses direitos à situação migratória em situação de regularidade. O que é que eu quero dizer com isso? O estrangeiro que aqui chega bom, com dinheiro para gastar, com visto, com passaporte, ele era bem acolhido onde ia. Agora, o estrangeiro que chegava aqui numa situação de refúgio, que chegava aqui numa situação humanitária, que chegava aqui fugindo de uma perseguição política, ele ia para a fila do SUS, para o posto de saúde, para a UPA, para a UBS e não tinha direito a nada. Ele tentava matricular o seu filho numa escola, ele não conseguia essa matrícula na escola pública. Ele tentava ter qualquer tipo de direito básico, social, previdenciário, como trabalhista, como esse que nós temos com muito esforço. E ele não conseguia obter de forma nenhuma, porque para poder ter esse tipo de guarida, ele teria que ter primeiro um passaporte, uma condição migratória regular. E me diga, quem vem fugindo de uma guerra, quem vem fugindo da fome, quem vem fugindo de qualquer coisa, não tem papel. Então o papel vale muito mais do que efetivamente o fato de você ter nascido na raça humana, né? Então esse é um grande problema. E outro problema é o contexto político. Infelizmente, se você entrar no Facebook e procurar algum deputado, algum parlamentar que proponha uma chamada geral para fins de uma audiência pública sobre situações migratórias e tudo, é muito comum que os comentários nestas redes sociais a estas chamadas sejam comentários estritamente perversos. Uma ojeriza, as pessoas não têm pudor em dizer, meu Deus, pega esses venezuelanos e jogue de volta, pega esses haitianos e jogue de volta. Mossoró, Rio Grande do Norte, nós estamos aqui na esquina do Brasil, a gente está fazendo fronteira com o oceano, a gente não recebe tantos venezuelanos, bolivianos, como o pessoal que está na outra fronteira. Mas essas cidades têm um embate social muito interessante. Não existe uma hostilidade generalizada, mas no microcosmo
de onde eles trabalham, em posto de gasolina, em qualquer situação de saúde que eles precisam, na escola que eles habitam, que eles estudam, existe sim alguns ranços. E me parece que essa ideia de que o Brasil é um país muito acolhedor, ela na superficialidade vende muito bem a nossa ideia internacionalmente, nos grandes fóruns, mas aqui dentro parece um pouco diferente. Então é prova que pela nossa condição geográfica a gente recebe muito pouco refugiado, né? O número parece grande quando a gente olha ele abstratamente, mas quando a gente compara ele com países muito mais pobres que o Brasil, é um número ínfimo. Estamos conversando com o doutor, o professor Ulisses Reis, a respeito sobre a nova lei de imigração, a Lei 13.445, que vai viger a partir de novembro. Então não sai daí, no próximo bloco vamos falar dos avanços dessa nova legislação. Então voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica e o Direito. Para você que chegou agora, estamos conversando com o professor Ulisses Reis, do Departamento de Direito da Universidade Federal do Semiárido, aqui em Mossoró, a nossa querida UFESA, sobre a Lei de Imigração, a Lei 13.445, se não me engano, foi no mês de maio e vai passar a vigiar agora em novembro. Professor Ulisses,
Quais os avanços dessa legislação? Se ficou algum ponto em aberto ainda? Se poderia ter avançado mais nesse ponto da questão dos fluxos migratórios no Brasil, essa nova regulamentação? Mas para a gente entender assim, até que ponto essa nova Lei 13.445 foi realmente relevante, é necessário que nós a comparemos com o que tínhamos antes, né? E o que tínhamos antes era o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6685 de 1980, salvo engano, se estiver errada por poucos números, mas eu sei que era de 1980 e só pelo fato dela ter nascido em 1980, nós sabemos qual era o regime político que estava instaurado no Brasil a tal época, né? Nós estávamos vivendo aquela ideia da transição lenta e gradual. E a gente vivia num regime de exceção permanente, né, de 64 a 85, no qual o governo que se dizia revolucionário da época, e que a gente sabe que de revolucionário ele não tinha nada, ele fez logo questão de, numa legislação sobre migração, colocar logo nos primeiros 2 artigos que estrangeiro no Brasil só seria admitido se fosse para fins de atender à segurança e aos interesses nacionais. Então foi uma lei que tratou a migração sob a ótica não do direito internacional, dos direitos humanos ou do direito constitucional, mas tratou a migração sob a ótica do direito penal. Não à toa, isso não é simbólico, não é à toa que a gente não tem o Ministério das Migrações. A gente tem um governo civil instaurado desde 1990 aí, com o presidente eleito pelo voto direto, e não temos o Ministério das Migrações. Quem é que cuida da pauta migratória no Brasil até hoje? A polícia. Veja só que anacronismo, a polícia cuidando de migração. O fato de eu ser um migrante me torna um criminoso porque a polícia é para cuidar de quem? De quem viola o direito penal. Então, já de partida, a gente percebe que parece ter algo errado no ar, né? Como é que a gente vai tratar migrante por meio de polícia? A linguagem da polícia é uma linguagem adequada a tratar do migrante? Ou a polícia, e aí eu não estou falando dos policiais em específico, estou falando da corporação enquanto método de trabalho dela. Se ela for aplicar ao migrante e ao seu público-alvo preferencial a mesma linguagem, a mesma forma de tratamento, pode ser que haja uma disparidade aí no tocante às boas práticas que nós temos empregado com uns e com os outros. Para além disso, o próprio Estatuto do Estrangeiro, ele não estabelecia direitos básicos nenhum para os estrangeiros, ele estabelecia várias obrigações. Direitos ele não estabelecia. E esse Estatuto do Estrangeiro, ele dialogava muito bem com as demais leis relativas ao mesmo tema, no Cone Sul, na Argentina, no Uruguai, no Chile. E qual é a grande semelhança do Brasil de 1980 com esses outros governos? Regimes ditatoriais. O que aconteceu foi que os anos passaram, todos estes estados saíram do regime ditatorial e voltaram ao regime democrático, e todos eles, muito mais rapidamente que o Brasil, tiraram as suas legislações e criaram as suas leis de migrações. A Argentina, há 20 anos, 15 anos, já tem uma lei migratória que é pautada no direito internacional dos direitos humanos, que levou tanta pressão da ONU, tanta pressão do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é a agência da ONU responsável pela migração, que rapidamente foi lá e reformou sua legislação. E o Brasil agora, da democratização de 88 para cá, com seus quase 30 anos de atraso, resolveu fazer pauta similar e trouxe a nova lei migratória. O que é que a gente tem de bom nela, né? O que é que a gente tem de essencial que reformou o Estatuto do Estrangeiro? Direitos. O artigo 4º, artigo 5º, ele já traz um rol de direitos básicos que os migrantes vão exercer e, principalmente, esses direitos independem da condição migratória regular. Esses direitos só dependem do fato do migrante ter nascido ser humano. Então, não é um papel dizendo que eu entrei aqui com a chancela do governo, da polícia, de seja lá quem for, que me vai fazer ter direito a usufruir do serviço básico de saúde quando eu necessitar. É o fato de eu ser um ser humano. Então, acho que essa é a grande mensagem da virada normativa que a gente tem do Estatuto do Estrangeiro para a Lei 13.445. Mas não vamos nos enganar, não. Isso aí não aconteceu de forma fácil, não. Foi preciso muita pressão. E essa lei da migração, ela vem sendo debatida há muitos governos. Não é coisa do governo de agora, ou o governo que saiu há pouco. É coisa que a gente está assim, tentando amadurecer há muito tempo.
Professor Ulisses, teve um ponto assim, das discussões que falava a questão dos indígenas. Eu vi em algum ponto, né, como se o indígena pudesse circular facilmente de uma fronteira para outra. Aí gerou um certo debate. Esse ponto específico, o senhor pode falar alguma coisa? Com relação aos indígenas, a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, uma talvez estratégia normativa de apagamento cultural, né? Assim, é uma população que, para a grande maioria dos brasileiros que vivem nas cidades, que estão na zona urbana, não debatem situações indígenas e não conhecem, por assim dizer, essa tradição cultural tão rica. Com relação às migrações, eles se tornam muito importantes porque você consegue encontrar, se você fizer um pequeno estudo sobre relatos, notícias, relatos do Ministério do Trabalho e por aí vai, você consegue encontrar grupos de imigrantes oriundos de um mesmo país e quando eles são oriundos dos centros urbanos, eles são tratados de uma forma no Brasil, quando eles são oriundos de situações de indigenato, são indígenas mesmo, eles recebem outro tipo de tratamento. Os próprios venezuelanos aqui dentro são uma comunidade extremamente integrada, os que são urbanos, em Roraima, com muita ênfase, mas os indígenas eles estão bastante à margem mesmo da proteção que esses direitos que a gente está agora implementando com mais vigor na Lei das Migrações, eles nos trazem. Realmente, a legislação ela não difere tratamento, se é indígena ou se não é indígena. Mais uma vez, assim como acontece no próprio direito doméstico da gente, me parece que o problema de proteção do indigenato, o problema de proteção das comunidades indígenas, está muito mais ligado à própria eficácia dos mecanismos de controle e de fiscalização do que da normatização. A normatização não difere se é indígena ou se não é, tudo ser humano. Então, professor Ulisses, aí nesse bloco nos ajuda a diferenciar refugiado do que os institutos chamam, né, de acolhida humanitária. Mas eu acho que vou até esticar um pouquinho mais o que é importante. A gente tem alguns institutos que tentam diferenciar as formas de acolhida, as formas de ingresso de um indivíduo no Estado. Dentro do Instituto dos Migrantes, a gente tem principalmente a pessoa que consegue migrar com documentos de passaporte. Passaporte esse que não existia até a Primeira Guerra Mundial, só existe porque teve uma guerra na Europa que destruiu as economias e eles começaram a criar mecanismos para impedir as pessoas de migrar de qualquer jeito. Então, a gente tem o migrante regular, tem o refugiado, tem o asilado, né? Tem o asilado também e tem a acolhida humanitária que é o grande bambambam da Lei 13.445. O refugiado se caracteriza principalmente por ser oriundo de um estado, de um país, de uma localidade em que ele esteja fugindo dela por razões políticas, algumas pessoas colocam climáticas, algumas pessoas também estão colocando agora razões até estruturais e econômicas. Mas se a gente puder dar uma mensagem fixa, é só entender o seguinte: o refugiado está fugindo de um grave perigo, de uma relação desastrosa de direitos humanos. O refugiado é a pessoa que não consegue mais viver em seu país, porque um governo está promovendo perseguição política, por exemplo, e ele não tem mais a segurança para lá viver, desenvolver suas habilidades, desenvolver seu trabalho, ter saúde, ter educação, ter uma vida social plena e digna, uma vida civil, social e política e por aí vai. Então, ele vem para cá para tentar, por uma razão mesmo de sobrevivência, permanecer seguindo o fio da sua vida. Já o asilado, não temos uma regulamentação específica sobre ele. Enquanto o refugiado, a gente tem a Lei 9474, se não me engano, que é de 1997, que regula especificamente esta figura. Lembrar que a Lei das Migrações, ela fala em refugiado, mas ela não revoga a Lei dos Refugiados específica. A Lei das Migrações revoga o Estatuto do Estrangeiro, mas ela mantém em vigor a Lei dos Refugiados. Elas se comunicam. Quanto mais proteção, melhor. O asilado, a gente não tem regulamentação. Tem um artigo na nova Lei das Migrações que fala deles, mas a gente não tem nada específico regulamentando como é o procedimento de proteção do asilado. O asilado é um indivíduo que foge de um país para outro, especificamente por uma perseguição política direcionada a ele. Enquanto o refugiado foge de uma proteção, de uma perseguição política feita em abstrato, que pode atingir qualquer pessoa de uma população nacional,
o asilado está fugindo porque estão o perseguindo. Vamos pensar aqui no pessoal que teve que sair do Brasil na época do regime de exceção de 64 a 85 e foram pedir asilo diplomático por aí afora, né? Ou você pede asilo diplomático no consulado de um país no exterior, por exemplo, eu posso pedir asilo diplomático no consulado dos Estados Unidos aqui no Brasil, ou eu fujo direto para os Estados Unidos e chego lá dentro e peço. Como é que uma pessoa pode ser asilada aqui no Brasil? Não tem regulamentação, você tem que pedir diretamente ao presidente da República. Fazer um requerimento para ele e imagine quando é que o presidente da República vai ter condições de apreciar todos esses pedidos. E o mecanismo dos refugiados, ele é regulamentado. Além da nossa lei interna, a gente tem um tratado, né, um documento internacional de 1951, feito pela ONU, e os refugiados é uma pauta que ficou premente para a sociedade mundial, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que gerou aí uma enormidade de refugiados pelo mundo afora, e é só o que a gente está vendo hoje. Para finalizar a sua pergunta, a acolhida humanitária, né, que é a grande novidade do Brasil, e se destina especificamente a pessoas que estão fugindo de conflitos armados. Por isso o nome humanitário. Ela é ainda um pouquinho mais larga do que o refúgio, talvez, mas ela está olhando, ela foi criada olhando para os sírios, principalmente, e para o pessoal ali da região da Primavera Árabe. Lembrando para quem está em casa, principalmente o pessoal do direito, que existe um ramo do direito internacional chamado direito humanitário, que é um ramo que, infelizmente, acho que foi a minha experiência, acredito que a sua também, a gente passou 5 anos da graduação e nunca nem escutou esse nome, direito humanitário. Mas algumas faculdades de direito no Brasil já começaram a implantar, principalmente no Sudeste, cursos. Aqui na Universidade Federal da Paraíba, na época do mestrado, eu paguei uma disciplina de direito humanitário, muito interessante. Direito humanitário a gente lê como o direito dos conflitos armados. E um dos principais campos de proteção dos conflitos armados são os civis vítimas dos conflitos armados. E aqui a nossa vizinha Colômbia dá show nisso, né? Entendi. Porque precisa. Verdade. Tem o maior conflito armado interno aí da humanidade, talvez. Estamos conversando aqui com o professor Ulisses Reis, do Departamento de Direito da UFESA, sobre a nova lei de imigração. Então, no próximo bloco, não saia daí, vamos continuar com a conversa com o nobre professor. Vamos falar sobre alguns aspectos, como se o refugiado, se o migrante quer se naturalizar, né? E alguns detalhes, como carteira de habilitação, carteira de trabalho. Então, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Hoje aqui no programa estamos conversando com o professor universitário, professor Ulisses Reis, do Departamento de Direito da Universidade Federal do Semiárido, aqui em Mossoró, sobre a nova lei de imigração. Professor, nesse bloco, vamos contar um pouquinho assim os detalhes da burocracia brasileira. O refugiado, qual o órgão que ele procura para tentar se regularizar? É a Polícia Federal ou tem outra instituição mais adequada? Nazeu, com relação ao refugiado, como ele tem uma legislação específica o protegendo, que eu já mencionei, a de 1997, foi criado por meio desta legislação, com apoio muito forte do Ministério da Justiça, um órgão específico para atender aos interesses dele, para atender às demandas deles. Então, o refugiado em específico, ele conta com o CONARE, que é o Conselho Nacional dos Refugiados. E este conselho ele é misto, ele não é composto só por agentes estatais. Ele tem representantes do governo, ele tem representantes da sociedade civil, que é muito importante, e tem representantes diretos vindo das Nações Unidas, daquele órgão que eu já mencionei, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que tem vários escritórios no Brasil e tem várias iniciativas muito importantes. Além do Conselho Nacional dos Refugiados a nível nacional, a gente também tem os Conselhos dos Refugiados estaduais, que ajudam muito. Em alguns estados, eles são até muito mais atuantes do que o próprio nacional, né? A nível de Rio Grande do Norte, por exemplo, eu não tenho notícia agora, no momento eu não fiz uma pesquisa para saber se o Rio Grande do Norte conta e qual a sua atuação, mas talvez fosse uma coisa interessante buscar junto à Secretaria de Assistência Social informação desse tipo a posteriori. Com relação a esses órgãos, assim que o refugiado chega, ele, ao momento em que solicita o reconhecimento da sua condição de refugiado, para e passo, ele já fica protegido. Ele já fica protegido pelo que a gente chama de non-refoulement, que é uma expressão francesa para mais ou menos dizer o que a gente chama de não devolução. O refugiado entrou, solicitou sua condição de reconhecimento de refugiado, o Estado brasileiro não pode expulsá-lo, não pode deportá-lo, não pode extraditá-lo, pelo menos enquanto não se verifica a sua situação de efetivo refugiado. Ele faz a solicitação e ela vai ser analisada pelo Conselho. E desta decisão de reconhecimento, se for pela improcedência, ele pode inclusive recorrer para o Ministro da Justiça. E agora, com a implantação da Lei das Migrações, fica assegurado que por todo o caminhar desse tipo de procedimento, o refugiado que solicitar esse seu reconhecimento, ele vai ser assistido pela Defensoria Pública da União, que aqui eu tenho que prestar um grande tributo à ingerência, à autonomia e o trabalho desenvolvido pelos defensores públicos da União no tocante à tentativa de ajudar, auxiliar, junto com a ONU inclusive, as pessoas em situação migratória irregular no Brasil é de uma relevância inestimável. Então, eles procuram o conselho, solicitam o reconhecimento do refúgio, recebem o certificado que os garante no Brasil. Depois disso é que eles vão procurar o órgão policial federal para fins de pegar a sua carteira de identificação de estrangeiro. Depois da carteira de identificação de estrangeiro, eles podem tirar um CPF de estrangeiro, né? Nos mesmos órgãos que a gente, né? É Correio, Receita Federal e por aí vai. E a partir daí eles vão, né? Obtendo os mesmos documentos que a gente tem que obter, que é vários que não cabem mais nem numa carteira. Né? No caso, a partir de então, professor, a Carteira Nacional da Habilitação, Carteira de Trabalho, vai ter acesso a tudo isso, é verdade? Sim. Agora a gente precisa fazer só uma pequena diferença. A carteira de trabalho especificamente está protegida na Lei dos Refugiados. Então, existe até uma desenvoltura maior do Estado brasileiro em emitir uma CTPS para aquele refugiado que está numa situação migratória irregular. Eu tenho notícia que em 2015, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, ele, visando facilitar a emissão de carteiras de trabalho para a população brasileira e também para os refugiados e imigrantes em geral, ele descentralizou para várias instituições, vários órgãos que assim queiram tomar essa atribuição por meio de cooperação técnica, a emissão de carteiras de trabalho. Então, em cidades fora das capitais, é muito comum que haja cooperação técnica para, por exemplo, prefeituras municipais emitirem carteiras de trabalho para essa população.
Então, com o reconhecimento da situação migratória de refugiado no Brasil, é plenamente possível ao refugiado buscar um órgão que esteja habilitado para emitir a sua CTPS e ele vai conseguir aquele documento preferencialmente no mesmo dia. Porque não há condição mínima de exercício de direitos humanos, direitos civis e por aí vai, sem um direito tão básico como é a relação de trabalho, reconhecida com todos os seus direitos regulamentados pela Constituição e pela CLT, né? Que está sendo reformada aí a torta e a direito, mas é o que ainda nos garante. E sim, desculpa, a CNH que você mencionou, ela também é possível de ser obtida, mas não há favores maiores por uma situação migratória de refúgio. Eles vão passar pelo mesmo procedimento que a gente, então eles têm que apresentar os documentos exigidos, comprovante de residência, inclusive, né? E fazer as habilitações educativas, os exames práticos, os exames técnicos, do mesmo jeito que a gente. Mesmo se ele já tiver um equivalente à CNH do país dele, ele tem que refazer aqui no Brasil? Pronto, nós temos um grupo de países que tem um acordo celebrado em Viena que garante reciprocidade em carteiras de habilitação. São poucos países. Se eles tiverem uma carteira de habilitação de algum deles, aí, quando chegam aqui no nosso departamento de trânsito, há um procedimento de reconhecimento. Mas se a carteira nacional, a carteira de trânsito deles, for de um país que não é deste grupo, eles vão ter que substituir por uma brasileira. E para isso eles precisam passar pelo processo habitual. Ainda nesse bloco, professor Ulisses, assim, tem alguns conflitos que já perduram por anos, né? A questão da Colômbia, né? A mesma questão do Haiti, que já perdura, pode dizer, até por décadas. Aí essa pessoa está no Brasil. Como se dá o processo para, se ele optar pela naturalização? Pronto. Isso é uma situação importante, porque realmente tem pessoas estrangeiros aqui dentro do Brasil possuem uma contribuição inestimável para o desenvolvimento desse país, assim como brasileiros lá fora. E, geralmente, esse é um tema do qual não se fala, né? Todo mundo nasceu brasileiro, ninguém um dia chegou para você e disse: "Ei, você quer ser mesmo brasileiro?" Todo mundo nasceu brasileiro. Como é que eu faço, né, para adquirir outra nacionalidade se eu for morar em outro país? Existem alguns mitos, né? Eu vou casar, eu vou ter um filho, vai me facilitar ou não vai? Depende de cada constituição. O elemento migrante aqui dentro também tem essa possibilidade. Ele pode querer se privar de sua nacionalidade originária para adquirir a nacionalidade derivada, no caso a nossa, a brasileira. Nós temos alguns tipos de pedido de naturalização. Alguns demandam mais tempo, outros demandam menos tempo. Temos naturalização ordinária, extraordinária, especial, algumas protetivas à criança, entendeu? Então, só para sumarizar aqui um pouco rápido, a ordinária, ela exige um prazo de, salvo engano, está posto agora na própria lei nova das migrações, de 4 anos. Mas que pode ser reduzido até no mínimo 1 ano, até 1 ano, se o migrante que solicita isso é casado com uma brasileira, se tem um filho brasileiro, ou também tem uma situação especial, se ele fez uma grande contribuição para o Brasil. Imagine se você tem agora, para usar um exemplo aqui de perto, se você tiver um pesquisador na UFESA fazendo alguma pesquisa sobre saúde, sobre física, e de repente ele faz uma descoberta de uma pílula, um remédio que vai revolucionar o tratamento da medicina com relação ao câncer. Ele está levando o nome do Brasil porque ele está fazendo a pesquisa dele na universidade brasileira. O Brasil pode reconhecer isso como um grande avanço para o nosso país. E ele pode obter uma naturalidade brasileira com menos tempo com base nisso aí. Então, assim, o tempo de 4 anos é o padrão, que pode ser diminuído, inclusive, em algumas situações específicas. Tem a extraordinária, que é para quem vive aqui há 15 anos. Tem também uma especial para criança. Se nós temos um estrangeiro aqui dentro que tem menos de 18 anos, ele pode adquirir uma naturalização mais facilitada, sem nem estipulação de prazo mínimo, e ele fica, depois de completar a maioridade, ele tem 2 anos para dizer se quer permanecer com ela ou não. Então, assim, são uns 6 ou 7 artigos da Lei 13.445 que regulamentam esse assunto, e é interessante a gente dar uma olhadinha com calma, porque cada uma destas regras que eu estou dizendo, destes anos, tem muitos detalhes. Algumas exigem residência ininterrupta, outros permitem que saia-se do país por um tempo, alguns influem o fato de ter um filho brasileiro, de ser casado com um brasileiro, e por aí vai. Mas os prazos são mais ou menos esses, variam. Pode chegar a 1,
que é o mínimo, e pode pedir-se o máximo, que são 15 anos. Geralmente pede que se more no Brasil. O fato de dominar a língua portuguesa não influencia em nada, não é, professor? Influencia sim. Aquele primeiro tipo de naturalização que eu falei, o ordinário de 4 anos, exige que se tenha, uma habilidade na língua portuguesa. Mas existe várias determinações, tanto do sistema da ONU, por meio do Acnu, como o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que funciona em Genebra e outro em Nova York, como do próprio Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, inclusive determinações tanto da Comissão como da Corte Interamericana de Direitos Humanos direcionadas a outros países, não ao Brasil, mas a gente cumpre também por uma questão de boa-fé, porque eu não preciso ser condenado para cumprir direitos humanos, que estes testes linguísticos eles sejam feitos apenas para aferir um domínio médio. Você não pode fazer um teste que nem um brasileiro vai conseguir responder. Então, assim, tentativas de barrar a naturalização por testes linguísticos bastante complexos são vistos como práticas que violam direitos humanos. Estamos conversando com o professor Ulisses Reis, do Departamento de Direito da UFESA, sobre a nova lei de imigração. Vamos para o quarto e último bloco da nossa conversa, professor Ulisses, e vamos fechar alguns pontos. A questão prática. Em meados desse ano, circulou na internet alguns boatos, 13 navios, falava de alguns milhões de refugiados, acho que até islâmicos falava, né, de religião muçulmana, viriam para o Brasil e causou aquela comoção na internet. Será que isso foi verdade? Será que a ONU tem essa atribuição, esse poder, essa gerência sobre isso? Então não sai daí, nós vamos falar de alguns aspectos práticos migratórios no nosso país.
Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito, nosso quarto e último bloco da conversa com o professor Ulisses Reis, do Departamento de Direito da UFESA, sobre a questão da nova lei de imigração. Professor, vamos já para as considerações finais, mas ainda para fechar a temática, vez por outra na internet, a internet é o Facebook, a gente fala que é as redes sociais, Facebook, WhatsApp, de vez em quando vem aquelas notícias que chamam virais. E chega a gerar uma certa comoção, mas eu quero que o senhor desmistifique ou confirme alguma delas, né? A principal, acho que foi no mês de junho, meados desse ano, que teve a questão, divulgou, eu vi até alguns sites pseudo, né, confiáveis, que a gente até acessa, dizendo assim, 13 navios vindo, eu acho que é da África, com milhões de refugiados de religião muçulmana para o Brasil. Essa notícia, professor, era um fake. A ONU tem essa capacidade de botar, tem essa gerência de botar milhões de pessoas num navio e levar para determinado país? Como é que funciona? Ô, Nazeu, a gente vive, infelizmente, com essa profusão das redes sociais, a era do fake news, né? A do fake news. Você coloca qualquer coisa na rede social e essa coisa vai viralizando, compartilhando e todo mundo dá como verdade sem debater os fundamentos disso aí. De início, já de partida, essa notícia já se mostra falaciosa pelo fato de não ter aportado aqui esse navio com esse quantitativo tão grande de pessoas. E a ONU não trabalha dessa forma. O Acnur é muito responsável. Ele não trabalha jogando pessoas dentro de um navio e colocando na costa de um país e dizendo se virem. A ONU, apesar de alguns órgãos dela ser um pouco menos democráticos, aqui vamos falar, claro, do Conselho de Segurança, mas as agências dela são muito engajadas no diálogo com os seus Estados-membros, e ela tenta fazer um trabalho bem feito. O problema é que ela só vai conseguir ser efetiva com a cooperação pronta, efetiva e disponível dos seus Estados-membros. E esse drama dos refugiados, o que é que a gente está vendo? Os países que mais acolhem refugiados são os países mais pobres do mundo. Turquia, Paquistão, Índia, países que a gente tem como em desenvolvimento, subdesenvolvidos, terceiro mundo. O Brasil não recebe tanto. O Brasil, por conta da sua posição geográfica, muito afastado dos conflitos do Oriente Médio, não recebe tanto. E outra coisa que me parece muito preocupante nessas fake news é essa pecha, islâmicos, né? Como se a gente pudesse colocar numa religião, numa cultura, a pecha, o selo da violência, coisa que está longe de ser realidade, né? O Estado Islâmico do Iraque do Levante, ou o Estado Islâmico do Iraque da Síria, é um movimento extremamente minoritário ao extremo, e que já teve o repúdio de todas as lideranças islâmicas. Então, usa-se esse discurso do ódio contra eles baseado na religião, que é um instrumento de união de pessoas, justamente para o contrário, o que me parece muito preocupante, mas muito preocupante mesmo. E como os costumes deles são alguns bastante diferentes do nosso, isso só incita o ódio, isso só incita a xenofobia, isso só incita vários problemas. Mas essa não é a tônica do trabalho da ONU. A ONU trabalha com articulação e com cooperação, e não com imposição. E a ONU precisa de apoio, muito apoio, para poder coordenar essas atividades que o Antônio Guterres, que hoje em dia é o secretário-geral e já foi primeiro-ministro português, me parece que vem desenvolvendo um trabalho interessantíssimo, mas não é um trabalho fácil. Professor, eu sei que o tempo está corrido, mas assim, muitas dessas pessoas, perdão, acho que eu vou até usar o contrário, a grande maioria são pessoas boas, trabalhadoras, vêm fugindo, né, de situações de conflito. Mas tem algumas, né, que podem trazer problema ao país. Seja já ter um antecedente já de criminalidade do seu país de origem. Como é que tratar essas pessoas que possam cometer conflitos ou tenham cometido conflito após estarem no país? E quais as hipóteses de deportação, expulsão, extradição? Ô, Nazil, sendo aqui rápido, nós temos 3 técnicas, 3 modalidades de tirar um estrangeiro daqui de dentro, independentemente dele ser um refugiado, um migrante de condição irregular ou regular e por aí vai. Nós temos a deportação, nós temos a expulsão e nós temos a famosíssima extradição. A deportação, ela se verifica quando um migrante está no país em situação de irregularidade administrativa. Quando ele entra aqui dentro, por exemplo, sem o visto, o visto dele é cassado e por aí vai. Então se coloca ele dentro de uma aeronave e ele volta para o seu território de origem por uma punição administrativa.
E assim que ele chegar no seu território de origem e voltar à sua condição de regularidade migratória, ele pode voltar para o Brasil com um dia, uma semana, um mês e por aí vai. A expulsão ela já é uma medida mais efetiva relacionada talvez até a direito penal. Ela se dá quando o estrangeiro aqui dentro comete um crime e esse crime, por conta dele, ele é condenado no juízo criminal, no juízo penal, e esse crime tem relativa incidência e afronta a interesses de segurança nacional, que é um conceito, infelizmente, muito aberto. E aí ele sai do Brasil e só pode voltar depois do lapso temporal que for definido na decisão que o expulsa daqui. E por fim, a famosíssima extradição, que é uma técnica de direito internacional, de cooperação internacional, que acontece quando um estrangeiro que está aqui dentro foi condenado penalmente no juízo criminal de outro país ou está respondendo a um crime em outro país. E o Estado estrangeiro solicita ao nosso Ministério da Justiça que entregue esse estrangeiro pela técnica da extradição para ele responder lá no território de origem por aquele crime. Então, o Ministério da Justiça primeiro pergunta ao Supremo Tribunal Federal se estão cumpridos os requisitos da extradição, o Supremo Tribunal Federal dá o seu parecer e depois o Ministério da Justiça decide se faz ou não a extradição. Em regra, o Ministério da Justiça e o presidente não estão obrigados a obedecer ao Supremo, porque esse é um ato de soberania. Nós já tivemos várias extradições polêmicas no Brasil, inclusive de um criminoso nazista, um genocida, em 1963. Professor Ulisses, em nome da TVAD, toda a equipe, né, o pastor Wender, irmão Adriano Freitas, pessoal de casa, o meu muito obrigado. O senhor está aberto aqui às considerações finais. Ô, Nazeu, na verdade, eu quem agradeço a você e a equipe pela confiança e por me proporcionar levar esse tema ao pessoal de casa, né? O tema das migrações, como eu falei de partida, é um tema extremamente importante, mas um tema extremamente negligenciado aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, muito por conta da nossa condição geográfica, de não fazer fronteira com os restantes dos países da América Latina e não receber esse influxo tão grande. A gente recebe muito mais turistas de lazer do que turistas em situação humanitária, se é que pode se chamar de turistas essas pessoas. Então a gente geralmente não fala sobre o assunto, mas com esta globalização, com estas facilidades de transporte, essas facilidades de comunicação, a gente não pode se enganar. Cada vez mais esses fluxos migratórios vão sair daquela região ali do Acre, da Amazônia, do Rio, de São Paulo, por aí vai, e vão entrar aqui no interior do Nordeste, vão chegar no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Sergipe, Paraíba, Pernambuco e por aí vai. Então, ou a gente vai se prevenir no sentido de conhecer a legislação brasileira e as boas práticas que estão sendo feitas aqui e em outro lugar, a fim de bem acolher essas pessoas, porque hoje são eles quem nós estamos acolhendo. E ninguém sabe o futuro, pode ser que seja um dia nós que estamos precisando de uma mão amiga. E nada melhor do que receber essa mão amiga quando a gente está em situação de necessidade, né? Então, eu agradeço pela oportunidade mais uma vez e me coloco à disposição para outro dia a gente poder conversar mais um pouco. Esse aqui é o professor Ulisses Reis, tratamos aqui sobre a lei de imigração, a 13445, que vai passar a viger no mês de novembro. Avanços, conquistas, o professor Ulisses afirmou muito bem, né, que nós tínhamos uma lei bem retrógrada da década de 80, a ditadura militar, onde os estrangeiros só tinham deveres e poucos direitos. E nós estamos abertos agora a essa nova legislação, a partir da informação, professor Ulisses, que veículos como a TVAD, o Dinâmico Direito, a gente fornece esse tipo de informação de conscientização. Eu estava na rádio, né, quando essa notícia dos navios da ONU, eu soube quando eu estava na rádio aqui, na Libertadora, e disseram, olha, inclusive em Areia Branca, o fake, né, inclusive em Areia Branca vai aportar um desses navios. E a informação, ela tira o mito, né? A pessoa, quando tem informação de qualidade, eu gosto de trazer professores universitários, porque a linguagem é bem mais acessível. E o Departamento de Direito da UFES tem nos abraçado no nosso programa, Daniel Valença, Daniel Pessoa, Albene Júnior, Jairo Pontes, todos eles passaram por aqui, Marcos Túlios, né? E o senhor continue conosco, né? Com certeza. Esteja aberto a nossos próximos convites, e com certeza nós convidaremos o senhor. E você de casa,
você que é estudante de Direito, você que é profissional liberal, né? Nossa temática é sempre informar, uma legislação nova, um novo ordenamento, né? Sempre a gente está trazendo aqui informação de qualidade, todo sábado. Lembrando, a equipe sempre me passa para lembrar que nossos vídeos são publicados no YouTube, né, no próprio canal da TV AD, no YouTube, e a gente está reprisando agora também. A gente reprisa o programa nas quintas, 10 da manhã, e agora estamos reprisando às 20 horas da segunda-feira. E você hoje permaneça com a programação